amores, tudo bom? Eu sou Letícia Evangelista, esse é o canal Vida de Artesã e hoje você vai aprender a fazer um chapéu de praia. Esse é o meu primeiro chapéu de praia e eu fiz inspirado nesse meu chapéu de palha aqui, bem velhinho, ó, que já tá com a cúpula toda comprometida, toda esquisita, mas eu ainda uso, gente, eu gosto desse chapéu. E eu fiz o mesmo padrão que ele segue, tá vendo? Pra ficar bem parecido mesmo. A diferença é que a cúpula é toda fechadinha e essa aqui também é furadinha, tá? E aí já fica aqui ó, a ideia, tá? De usar fita de cetim como acabamento, caso você queira usar no seu também. Já que eu já tenho esse, eu não quis fazer outro igual, então eu fiz esse com um acabamento preto. Quais são os materiais que você vai precisar? Eu utilizei aqui 2 novelos de barbante boca azul, que é uns novelos menores, tá? No barbante número 4, o tex dele é 590 e ele vem com 150 metros cada novelo. E sobrou esse daqui, essa quantidade aqui, ó, do segundo novelo, tá? 2 novelos juntos dá 300 metros. Caso você queira usar outra marca, tenha mais fácil em sua cidade de outra marca, você vai procurar um barbante número 4 e você precisa comprar a quantidade de 300 metros de fio ou mais, porque cada novela aqui tinha 150. Por que você precisa comprar talvez um pouco mais, caso você queira aumentar, tá? Aumentar a aba ou aumentar a cúpula, tá? Possa ser que precise de mais fio ou menos fio, vai depender da tensão do seu ponto também, tá bom? Ou caso você esteja fazendo para criança também, aí, né, vai ser menos fio que você vai usar. Mas eu usei 2 novelos, ou seja, 300 metros de fio. Usei a agulha Duna número 3 para trabalhar. E para os acabamentos, eu utilizei a fita de viés de 2 dedos, tá? Ela aqui tem 23 milímetros de largura. Comprei também essa fita de pompom. Eu comprei, na verdade, 1 metro. Comprei mais do que eu precisava, porque achei melhor sobrar do que faltar, tá? É bem baratinho, acho que foi R$1 a fita, 1 e pouco. E esse daqui foi R$5. É baratinho. Para colar eles aqui no acabamento, eu utilizei a cola jeans, uma excelente cola para colagem, ok? Então, esses são os materiais básicos que você vai precisar. A parte de endurecimento, aí eu vou falar no próximo vídeo, que vai ao ar amanhã, para não ficar uma aula cansativa e muito extensa. Hoje é a parte apenas da execução do chapéu. Amanhã você endurece ele comigo e a técnica que você vai aprender você pode aplicar para qualquer peça que você tem em casa, que você queira fazer o endurecimento. Eu utilizo muito para bijuteria, para fazer brincos de crochê, e apliquei a mesma técnica para fazer esse chapéu. Ele ficou, olha, com a aba durinha, retinha, mas ainda é maleável, tá? Ó, tá vendo? Dá para moldar e ajeitar na cabeça do jeito que você quiser. Ok? Ele tem inclusive acabamento aqui na parte de dentro para dar mais conforto e ficar bem profissional o seu chapéu. Então, quer aprender, quer ganhar dinheiro ou quer presentear, porque já é um presente maravilhoso para o Natal, para suas parentes, primas, irmãs, mãe, enfim. Então, vem comigo porque eu vou te ensinar tudo, mas antes já deixa o seu curtir aqui para saber que você gostou desse chapéu. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar o canal e se você é nova por aqui, te convido a ficar se inscrevendo no canal. Eu sempre preparo aulas com muito amor e carinho, de forma que todas, mesmo as iniciantes, consigam executar. Vamos lá? Aqui com o meu barbante, minha agulha Duna número 3. E agora nós vamos estar iniciando, tá? Vou aqui fazer uma laçadinha inicial. Vou fechar o meu nó. Vou fazer aqui a primeira correntinha, nós vamos trabalhar dentro dela para fazer o meio bem fechadinho. Vou fazer mais 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar em meios pontos altos, tá? Então, eu vou dar uma laçada na agulha, eu venho aqui dentro, olha, eu pego só uma laçada, tá? Daqui, daquele nozinho inicial. Fico com 3, como se fosse fazer um ponto alto, mas eu tiro todo mundo de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Eu já tenho 2 pontos aqui. Dou uma laçada na agulha, aqui dentro novamente, puxo e tiro tudo de uma vez. Aí eu tenho 3 pontos. Eu vou fazer isso até eu ter 15 pontos aqui dentro, tá? Ele vai ficando mais apertadinho, mas você consegue fazer todo mundo aqui dentro. Eu garanto que dá.
Já fiz várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai apertando aí e vai fazendo. 7. 8. 9. 10. Aqui vai ter que caber 5. 11. 12. 13. 14. Vamos botar mais um. 15. Feito isso, agora eu venho aqui na correntinha inicial, aqui a segunda do início, vou introduzir a minha agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Veja que ele fica aqui bem pequenininho o início, tá? Então, agora eu vou fazer o dobro de pontos, vou fazer aumento para todos os pontos. Faço 2 correntinhas e aqui no mesmo lugar onde eu iniciei as correntinhas, eu faço um meio ponto alto, que já é meu primeiro aumento, tá? Aí, a partir disso, olha, para cada ponto de base, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Isso é um aumento em crochê, se você é novata e ainda não sabe esses termos. É extremamente simples. Então, eu vou trabalhar aqui o dobro de pontos que eu tenho no momento. E aí, eu volto com vocês para a próxima carreira. Então, cheguei aqui ao final da carreira, trabalhando o dobro de pontos, 2 para cada ponto de base, fecho com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e continuo, tá? Nosso trabalho aqui está sendo todo em meio pontos altos. A partir daqui, eu já não faço mais aumento em todos os pontos, mas eu preciso continuar fazendo alguns aumentos, porque senão ele vai fechar, vai virar chapéu de boneca. E não é interessante para nós. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 pontos. Aí, no quarto ponto, eu faço um aumento. Aí, você vai distribuir o aumento de acordo com a tensão do seu ponto. Se o seu ponto é muito folgado, pode ser que com 4, a partir do quarto ponto, fazer um aumento, vai ficar muito, tá? Então, você pode diminuir, pode fazer 2 pontos normais e um aumento, 2 pontos e um aumento, e por aí por diante. Se tá ficando muito embabadado, faz menos. Se tá ficando muito apertado, faz com um espaçamento menor, ou seja, faz mais aumentos, tá? Você vai distribuir de acordo com o seu ponto, para você não ficar aí, ô Letícia, o meu tá embabadando, o meu tá fechando. Então, você vai ajeitar isso, vai sentir aí o seu trabalho, tá? Então, pra mim aqui, ó, a cada 3 pontos simples, eu trabalhar um aumento, tá tranquilo, tá? Mas no momento que eu senti que pode estar fechando, tá aí já curvando o meu trabalho, aí eu aumento. Ou seja, a cada 2 pontos eu faço um aumento, vai ter mais aumentos por carreira. Entendeu a lógica? Então, eu vou fazer isso enquanto eu estiver aumentando a circunferência da cabeça, tá? Eu não preciso mostrar todas as carreiras, porque essa vai ser apenas isso. Eu vou fazer carreiras de meio pontos altos, em que eu vou estar distribuindo alguns aumentos, de acordo com o que eu sentir que o meu trabalho precise, que ele fique reto em cima. Quando eu chegar à circunferência da cabeça, aí eu paro de trabalhar os aumentos e ele naturalmente vai fechar. Aí nós vamos começar a descer o nosso chapéu. As laterais vai ser diferente, não vai ser só em meio ponto alto fechado, tá? Então, eu vou fazer a base, volto com vocês dizendo quantas carreiras foram de base, e aí nós começamos a descer o nosso chapéu. O meu trabalho ele tá aqui com 14 centímetros. Nós trabalhamos aqui, né, aquelas duas iniciais, que é o do miolinho, e mais o aumento em todas as carreiras. Depois disso, eu iniciei com vocês a terceira carreira, em que eu trabalhava 3 pontos simples e 1 ponto de aumento no quarto ponto. E eu repeti isso para toda a carreira, tá? Depois disso, eu repeti mais 2 vezes da mesma forma. Então, foram aqui 3 carreiras, trabalhando 3 pontos simples e um aumento de 2 pontos, tá? A cada 3 pontos.
Se você tem a tensão do ponto mais apertada ou mais folgada, vai adequar a tensão do seu ponto. Preste atenção, não pode fechar, porque ainda vai estar muito pequeno, e não pode embabadar, tá? Ele tem que ficar abertinho assim, reto, ok? Nenhum leve babado pode formar. Então, se pra você tiver com 3 e um aumento ficando com babado, aumente isso. Então, você vai fazer 5 ou 6 pontos e um aumento. Se pra você tá fechando, então você vai diminuir esse espaçamento. Você pode colocar, por exemplo, 2 pontos simples e um aumento, ou ponto sim, ponto não. Vai dar tensão do seu ponto. Pra mim, funcionou dessa forma. Então, foi 1, 2, 3, fazendo 3 pontos simples e um aumento. Depois, mais 1, 2, 3, fazendo 4 pontos simples e um aumento, tá? Então, a cada 4 pontos que eu trabalhava um aumento de 2 pontos. A partir de agora, eu vou começar a fechar. Então, não faço mais nenhum aumento aqui. Vou fazer aqui 2 correntinhas e eu vou fazer, ó, só pegando aqui na alça de trás, que é para criarmos um friso, que é para ser um detalhe a mais no nosso trabalho, tá? Então, apenas meios pontos altos. E eu vou fazer aqui esse friso no nosso chapéu, para as laterais. A parte de cima, eu não quis fazer assim, tá? Eu resolvi deixar ele retinho mesmo. Mas aí, quem já assistiu primeiro a aula inteira para depois começar a fazer, o que é normalmente aconselhável que se faça, você já viu o resultado, você já viu como eu trabalhei, e aí você pode decidir já fazer isso desde o princípio, se desejar. Tá ok? Agora, como pega só numa alcinha, pode ser que fique algum com uma abertura muito maior por causa dos aumentos, tá? Trabalhando 2 pontos no mesmo lugar. Mas eu não testei, né? Então, cabe a você testar. Eu vou estar trabalhando dessa forma. Ele vai começar a fechar naturalmente aqui, ok? E eu vou voltar com vocês na nossa próxima carreira. Vamos lá? Só como ele já começa a fechar, tá? Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer aí 2 correntinhas, vai dar uma laçada na agulha. Você vai voltar aqui no ponto anterior, pegando aqui a alça de trás. Entra nela, puxa a laçada e volta pra cá. Nós vamos trabalhar o ponto X. Aqui eu tiro todas as laçadinhas juntas porque estamos trabalhando em meio ponto alto. Faço uma correntinha de separação, dou uma laçada na agulha. Aí eu conto aqui 1, 2. No terceiro ponto à frente, eu entro aqui só na laçadinha de trás, tá? Puxo aqui, ó, o ponto e eu vou tirar tudo isso de uma vez. Dessa forma. Dou uma laçada na agulha, volto no ponto atrás, aqui, tá vendo? O segundo ponto que nós contamos. E eu faço a mesma coisa e puxo pro lado de cá. Aqui eu vou fechar tudo junto de uma vez. Faço uma correntinha e novamente conto 1, 2, 3. No terceiro, eu introduzo minha agulha e faço o meu meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, volto no segundo ponto, a partir daqui do primeiro que nós contamos, tá? E aí, eu faço outro ponto. Nós vamos deixar aqui sempre um ponto vazio, que é onde nós fizemos a correntinha, tá? Então, novamente, uma correntinha, dou uma laçada na agulha, conto 1, 2, no terceiro eu introduzo a agulha apenas na alça de trás e vou fazer meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, volto atrás, tá? No segundo ponto e faço a mesma coisa. Então, essa é a sua carreira, tá? Apenas isso. 1, 2, 3. É bem simples esse ponto, né? Não tem quebra-cabeça, não tem mistério. São apenas meios pontos altos cruzados, tá? Separados por uma correntinha. Eu vou aqui adiantar esse trabalho e volto com você aqui no final. Terminei aqui a carreira, então ele vai estar desse jeito aqui. Aqui no final, tá? Ficou exatamente aqui os 2 pontos e o ponto que eu voltei no início, tá? Então, aqui não tem nenhum ponto para pular. Mas, de qualquer sorte, para manter o desenho, eu vou colocar aqui uma correntinha, tá? E aí, quando eu for trabalhar a próxima carreira, eu vou trabalhar também sobre ela. Então, isso vai garantir que fique o mesmo espaçamento para as próximas carreiras. Não podemos diminuir ponto aqui, tá? Então, faço aqui a correntinha,
que é para manter o desenho. E aqui, ó, na segunda correntinha do início, eu introduzo minha agulha e faço o meu ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar novamente aqui ponto, dessa forma, também ainda mantendo o mesmo jeito, tá vendo que mesmo na correntinha dá para trabalhar com esse friso. Então, você vai pegar apenas na alça de trás e vai trabalhar todos os pontos, tá? Mantendo as mesmas quantidades. Então, eu trabalho aqui na corrente e trabalho aqui sobre o ponto cruzado, cada um dos dois. Você não vai fazer um ponto só pro ponto cruzado, tá? Vai trabalhar cada um deles. E aí, venho trabalhar aqui a correntinha. E vou trabalhar aqui cada um dos pontos cruzados. Nós estamos mantendo pontos, mantendo quantidades. E aí, para a próxima carreira, é novamente a do ponto cruzado. Então, nós vamos alternar uma carreira de meio pontos altos fechados e uma carreira de ponto cruzado. Eu quero dessa forma para proteger mais a cabeça, tá? Não quero que ele fique muito vazado. Ele vai ter o vazado, sim, mas não será demais. E por isso que eu escolhi na parte de cima fazer bem fechado, que é para proteger bem o topo da cabeça, tá? Então, eu vou aqui adiantar essa carreira, que é só isso, tá? Bem simples, tá vendo? Vai trabalhar todos os pontos, não pule nenhum. Eu volto para a próxima para iniciar com vocês, só para tirar qualquer dúvida existente. Então, como está aqui. E agora, para essa próxima carreira, nós precisamos sempre lembrar, para casar os pontos, eu quero que eles fiquem sempre na mesma direção, os buraquinhos. Então, para isso, eu não posso voltar aqui para trás para trabalhar como foi feito aqui na primeira carreira. Eu tenho que andar um para frente, para que o ponto continue no mesmo lugar. Então, eu venho aqui para o ponto da frente, aqui, ó, na alcinha, tá? E aqui eu já vou fazer, ó, 1, 2, vou continuar, considerar aqui esse primeiro já como a primeira correntinha. E agora, eu posso voltar nesse daqui, introduzir minha agulha e torcer meu trabalhinho aqui, tá? Faço uma correntinha e aí eu vou contar aqui a partir do da frente. Olha, esse aqui já foi trabalhado. 1, 2, 3. Eu introduzo minha agulha e faço o meu meio ponto. Dou uma laçada na agulha, volto no anterior e faço novamente o meio ponto cruzado, tá? Eu continuo com o espaço aqui no mesmo lugar. Faço a correntinha e aqui novamente 1, 2, 3. Eu introduzo minha agulha sempre na alcinha de trás, tá? E faço meu meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, volto no anterior. E também vou fazer a mesma coisa. Novamente, uma correntinha, 1, 2, 3, introduzi minha agulha e fiz o meu meio ponto. Dou uma laçada na agulha, volto no anterior e faço novamente meio ponto. Correntinha de separação, 1, 2, 3. Então, você vai fazer isso para todas as carreiras. Eu ainda, como é o primeiro chapéu que eu estou fazendo, eu não tenho noção, e principalmente com barbante, né? Eu não tenho noção de quantidade de carreiras ainda. Então, eu vou fazer até que ele fique num tamanho legal para encaixar bem na cabeça, tá? Então, eu vou estar repetindo. Uma carreira de meio pontos altos, uma carreira de ponto cruzado, uma carreira de meio pontos altos, uma carreira de pontos cruzados. E você vai trabalhar de forma que os buraquinhos sempre coincidam, para ficar um trabalho bonito, ok? Então, eu volto com vocês quando já tiver a altura necessária para que a gente possa abrir a nossa aba, tá bom? Vamos lá, então? Muito bem, então tá dessa forma aqui a base do nosso chapéu, tá? Ficou bem legal, eu gostei da aparência. E agora nós temos que abrir, que tem que fazer a aba, tá? Então, assim, ficou aqui com 14 carreiras, tá? Contando a partir dessa primeira que nós fizemos, tem 14 carreiras.
que são alternadas, tá? E finalizei com essa daqui para fazer a primeira carreira da aba com o dos meios pontos baixos, porque precisamos abrir. Então, eu faço aqui 2 correntinhas e logo aqui no primeiro, eu tento pegar aqui de forma que ele fique bem grossinho para não me dar problema depois, tá? E eu vou trabalhar 2 meios pontos aqui no mesmo lugar. Venho aqui pro próximo, aí tá vendo? Que ele fica aqui 1, 2, 3 fios aqui na corrente. Eu pego esses 2 juntos aqui. E aqui eu faço um ponto sozinho. Pro próximo, eu faço novamente um aumento. Então, eu faço 1, 2 pontos ou 2 meios pontos altos. Aí, pro próximo, eu faço apenas 1. Daí, pro próximo, eu faço 2 no mesmo lugar, tá? E aí, eu vou fazer isso de forma que ele abra logo, tá? Que eu quero que ele fique dessa forma assim, tá? Quando eu colocar ele aqui, ele vai ficar aberto. Agora, se pra você, quando você chegar a uma certa altura, você perceber que está embabadando, então você vai diminuir, vai ter que voltar. E aí, por exemplo, fazer 2 pontos simples e um aumento, ou 3 pontos simples e um aumento. De forma que o seu trabalho fique aberto, mas não fique com babado. Combinado? Então, você vai adequando aí. Agora eu vou aqui adiantar, porque é apenas isso que eu tenho que fazer, tá? Vou alternando ponto com aumento e ponto sem aumento. Então, faço um ponto simples e o ponto seguinte já é com aumento. E aí, eu te vejo no final aqui dessa carreira para vermos como está o trabalho e darmos sequência aqui à aba do nosso chapéu. Vamos lá? Já está dando uma abridinha, né? Mas ainda vamos precisar trabalhar mais algumas carreiras com aumentos para ele continuar abrindo, senão ele vai tender a fechar novamente. Só que para essa carreira agora que nós vamos fazer, não vamos trabalhar aumento, tá? Então, eu trabalhei aumento até o último, porque eu fiz intercalado, né? Um aumento e um simples, um aumento e um simples, então terminou com um aumento. E eu venho aqui na segunda correntinha do início, fecho, e aí eu vou trabalhar como eu estava trabalhando aqui, tá? Então, eu venho aqui para o ponto, assim, da frente, e vou aqui, deixa eu pegar aqui um outro fio embaixo, para ele ficar mais estruturado. E vou fazer aqui o meu ponto e mais uma correntinha, dou uma laçada na agulha, venho nessa correntinha aqui que eu fiz o ponto baixíssimo, introduzo nela, puxo a laçada e faço o meu primeiro ponto cruzado. Faço a correntinha de separação, agora ele não vai mais casar, mas não vai ter problema, porque ele não vai estar nesse sentido, ele vai estar reto, tá? Então, não tem problema. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, aqui no terceiro, eu introduzo aqui minha agulha para fazer o meu meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, volto no ponto anterior e faço o meu segundo ponto. Faço a correntinha e aí eu sigo adiante. 1, 2, 3, e aí eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu já vinha trabalhando, tá? Então, trabalharemos uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui essa carreira, tá? Volto com vocês quando ela já estiver toda prontinha para eu dar orientação para a seguinte, para o próximo aumento. Vamos lá? Pegando o jeito do chapéu, né? Já tá criando cara, porque já tá criando a aba. Então, agora eu vou continuar a trabalhar. Veja que ela tá retinha, mas você não vê ondulações, tá? E aí, eu preciso continuar abrindo ela. Então, agora, eu não vou abrir em quase todos os pontos como eu fiz, né? Foi ponto sim, ponto não. E agora eu vou trabalhar 2 pontos normais e um ponto de aumento. 2 pontos normais e um ponto de aumento, tá? Que eu não quero criar babado. A não ser que você queira uma aba bem cheia de babado, que também é bonito. Aí fica a seu critério, ok? Aqui, ó, gente, ele ainda tinha mais um ponto, mas não daria pra fazer outro desse. Então, eu resolvi ignorar esse ponto que tinha aqui e fiz apenas uma correntinha aqui em cima pra não ficar com uma abertura muito maior e diferente do resto. Agora, eu subo as 2 correntinhas. Aqui eu trabalho o meu meio ponto alto e aqui eu considero que eu já tenho 2, porque as correntinhas iniciais também é um ponto. Então, no terceiro ponto, eu trabalho o aumento. 2 meios pontos no mesmo lugar. Daí, eu trabalho na sequência mais 1,
2 pontos simples, tá? Ou seja, sem aumento. Eu vou pegar assim mesmo. Eu gosto de pegar às vezes quando vem com 2 fios, sabe? Às vezes ele dá certo pegar assim e fica mais seguro, não fica criando buraco, entende? Então vai ser assim, é bem simples. Se pra você já estiver ficando com muito babado assim mesmo, aumente para 3 pontos simples e 1 ponto de aumento, ou 4 pontos simples e 1 ponto de aumento, tá? Você vai criar a sequência que ficar melhor para a tensão do seu ponto. O importante é que você consiga fazer a aba, combinado? Então agora eu vou fazer assim, alternando as carreiras, até que eu tenha o tamanho da aba que eu quiser, tá? Aí para a próxima carreira eu já posso botar 3 pontos simples, 1 de aumento, tá? Sempre nos pontos fechados. Quando estiver trabalhando ponto X, eu não trabalho aumentos, tá bom? E aí você vai alternando e aumentando o espaçamento dos aumentos, de forma que sua aba permaneça sempre bonita, reta e aberta, tá? Porque no momento que você parar de fazer os aumentos, ela vai fechar, ok? Então é isso. Volto com vocês quando tiver mais algumas carreiras trabalhadas. Então, meninas, meu chapéu está assim nesse momento. Ele tá com cerca de mais ou menos de 12 centímetros. E aí, como eu distribuí aqui os aumentos, tá? Essa daqui foi a nossa primeira carreira, deixa eu ter certeza aqui. Em que nós fizemos aumentos. Então, foi aumento sim, aumento não, aumento sim, aumento não, ou seja, um aumento, um ponto simples, um aumento, um ponto simples. Na carreira seguinte aqui, eu já fiz 2 pontos simples e depois um aumento, 2 pontos simples e um aumento. Para essa carreira aqui, eu aumentei para 8 pontos simples e um aumento, 8 pontos simples e um aumento. Para essa carreira, eu aumentei para 12 pontos simples e depois um aumento, porque eu achei que estava embabadando. E como mesmo aumentando para 12, eu achei que ainda estava criando um certo babado, para essa carreira aqui, eu não fiz aumento nenhum. Então, nessa carreira não tem aumento algum. É ponto sobre ponto, tá? E, claro, na carreira que você faz o ponto X, você não trabalha aumento, né? Mas como depois de ter feito essa carreira aqui sem aumento, mas essa daqui, eu achei que essa daqui poderia dar uma emborcada no meu trabalho, então eu voltei a trabalhar aumento nessa carreira aqui. E aí, para essa e para essa daqui, eu fiz em ambas aumentos de 20 pontos altos, trabalhando 20 pontos altos simples, e aí no 21º eu fazia um aumento. Contava 20 pontos altos simples, e no 21º fazia um aumento para essas duas carreiras. Como agora eu tenho bem pouquinho fio do meu segundo novelo, que eu quero trabalhar ele apenas com 2 novelos, então eu vou fazer agora, tô aqui já começando o acabamento de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, e aí eu vou fazer com mais espaço, digamos 25 a 30 pontos. Aí eu trabalho um aumentozinho, que eu não quero que essa carreira última ela também emborque, tá? Mas não quero que crie babado. E aí, depois disso, nós vamos fazer um endurecimento, que é pra ela ficar mais rigidazinha, porque aqui ele tá bem mole, se você botar na cabeça, a tendência vai ser cair, descer, tá? E aí vai criar, assim, umas ondas grandes. Se é esse tipo de chapéu que você gosta, que você quer ele caidinho, beleza, tá no ponto. Se não, você gosta da aba mais retinha, então precisa endurecer. Então, dito isso, vou agora terminar minha última carreira aqui, que é de pontos baixos. Essa quantidade aqui não é obrigatória, você pode continuar trabalhando mais carreiras, tá? E fazer uma aba bem maior, se desejar. Pode trabalhar um outro tipo de acabamento, se quiser. Mas como eu quero terminar com exatamente 2 novelos, e eu só tenho essa quantidade, eu não sei se daria para um outro tipo de acabamento, ou mais uma carreira normal, ou 2. Então, eu prefiro fazer assim, é melhor sobrar um pouquinho do que faltar, tá bom? Então, é isso. Eu vou terminar ela aqui e já voltamos. Ainda teve sobra de fio. Acho que daria ainda para fazer uma segunda carreira de pontos baixos, mas para mim já deu. Eu já quero encerrar logo aqui esse trabalho. Então, eu vou agora aqui fazer o acabamento primeiro, antes do endurecimento, tá? Tenho esse aqui acabamento para fazer e esse aqui. Então, eu venho aqui, ó, no início, tá? Você vai passar aqui o fio por dentro. Você pode estar utilizando até a própria agulha de costura, ou de crochê. Mas é porque eu acho essa agulha aqui mais prática, melhor de trabalhar, tá? E a agulha de tapeceiro, gente, é baratinha. Você vai comprar em qualquer armarinho.
E é bem mais prático para quem tá trabalhando com barbante. Então, já escondi aqui, acabou. Posso cortar aqui o excesso, tá seguro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou passar aqui na minha agulha de tapeceiro e vou esconder ele aqui por um tanto de ponto e cortar o excesso. E aí, já volto com vocês.